Olá, bom dia a todos. Estamos começando aqui mais um programa Vai Fundo e hoje com uma participação bastante especial. Acho que, de certa forma, aí vocês da comunidade do Twitter como um todo já devem reconhecer essa figura. Eu estou falando aqui de Luiz Fernando, ele que é o sócio fundador da Versa Asset. Como vai? Tudo bom, Glauco? Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado pelo convite aí, a oportunidade de falar com a gente um pouco. Eu que agradeço. Bom, vou começar aqui inicialmente pedindo para você falar um pouco sobre a sua história, falar um pouquinho sobre a Asset, enfim, como que você chegou também na mídia aí, mídias sociais, Twitter, enfim, um influencer, diria, já hoje. Bom, legal. Começando de trás para frente aí, o Twitter, na verdade, foi uma coisa por acaso, né? Eu usava mais para brincadeira, mas a gente começou lá no início, nos primórdios do Versa, a escrever muito sobre as posições no nosso blog. E aí esse blog que deu origem à ideia de tipo, bom, vamos então para as mídias sociais fazer um trabalho um pouco mais sério de informativo, né? De transparência para os cotistas e tal. E aí culminou com o canal do YouTube, que foi uma coisa planejada, mas não dessa forma, né? Sim. A gente falou, vamos fazer vídeos, só que eu não imaginava que ia ser nesse formato palhacito, vamos dizer assim. Mais contraído, diria. Mas a gente enveredou por esse lado, porque a linguagem e tudo mais, tem um dos nossos sócios lá que entende muito de YouTube, a mulher dele é a maior youtuber de arquitetura do Brasil, a Doma Arquitetura, e aí ele que deu os guidelines para ela ali, e eu falei, agora eu quero ver se fazer isso na Versa. E aí a gente tá tentando, né? E o feedback tem sido muito positivo, porque apesar de ser um conteúdo descontraído, o conteúdo que a gente fala lá é um conteúdo bastante denso, tem muita coisa ali que é sobre a nossa forma de fazer gestão, sobre as nossas crenças de como ganhar dinheiro com ações, de como investir em fundos e tudo mais. E a ideia é cada vez mais explorar esse mundo, né? É uma construção, então você começa explicando o que é volatilidade, o que é Sharpe, para depois explicar como é que você avalia um fundo, para depois explicar por que você tem que ficar investido no longo prazo, enfim. E a gente vai dessa forma montando aí, tentando ajudar a desmistificar investimentos, que nem vocês estão fazendo aqui esse trabalho super legal. Legal. Bom, já aproveitar, falar um pouquinho sobre a Versa, que produtos vocês olham, que vocês tocam hoje como gestão? Legal. A Versa ela surgiu em novembro de 2017. A gente se juntou já no escritório e para tocar junto o mesmo time. Hoje nós estamos em 10 pessoas lá, somos 5 gestores / analistas, né? 4 pessoas focadas em ações e um economista, 2 pessoas no risco middle, 2 pessoas na área comercial e um estagiário. Nós temos hoje 4 estratégias, tá? São 3 estratégias, são 4 fundos, mas são 3 estratégias. A estratégia que deu origem à gestora, que é a mais conhecida, é o Versa Long Bias, que é aí possivelmente o fundo mais arriscado do mercado. Foi uma tentativa de fazer diferente, uma coisa que todo mundo já fazia, né? Então a gente fez um long short, que ele é extremamente alavancado, aí a gente usa o short para alavancar, para comprar mais posições, para alavancar a carteira. E a gente também faz aí o direcional usando opções com um limite bastante... Não é um long short neutro. Né? Não é um long short neutro, exatamente. A classificação dele Ambima é long short direcional. E em termos de alavancagem, quantas vezes normalmente vocês fazem sobre PL? Tem, assim, Tem. média? Então, o gross, considerando só os papéis, gira em torno de 350, às vezes vai mais, vai 370, chegou a bater até 400. E a gente ainda usa 10% do patrimônio como limite de opções, 10% de prêmio. E aí a gente várias vezes vai em opções deep in the money, quando a gente está comprando, de forma de sintetizar uma put, porque essa posição em opções comprada, na verdade, ela destrava a nossa venda de BOVA11, que é uma parte relevante do nosso short. Então, dessa forma, a gente tem esse mecanismo para se alavancar no direcional quando acha que a bolsa vai subir e depois se proteger quando acha que a bolsa vai cair e, eventualmente, até apostar na queda da bolsa comprando opções de venda e tudo mais. E, além disso, a gente tem uma outra regrinha no Versa, que é uma das regrinhas de ouro, que é não poder usar derivativos de nem juros nem câmbio na mesma direção da posição em bolsa, senão a gente monta uma bomba atômica, né? Então, derivativos de juros e câmbio é só para fazer o hedge da bolsa, mas a gente pode sim vender o real, vender o dólar ou bater o pré usando esse limite de opções. Entendi. Então, essa é a primeira estratégia super arriscada que teve um resultado extraordinário até hoje e que deu origem às outras estratégias, né? O primeiro fundo derivado desse, mais óbvio de todos, é o FIT, né? Que é metade do Versa. Então, se o Versa compra
20% de SLC, o FIT compra 10%. Se o Versa vende, sei lá, 15% de algum papel, o FIT vende 7,5%. Se o Versa compra 4% de prêmio, o FIT compra 2%. Então é exatamente metade. E o Versa, ele tem uma meta de vol, assim, específica que vocês trabalham? A gente não trabalha com meta de volatilidade no sentido de reduzir quando a volatilidade aumenta e cair quando a volatilidade e aumentar quando a volatilidade cai, mas na nossa cabeça ele é um fundo formatado para girar em torno de 40% de vol. Então a gente deixa a volatilidade flutuar e na média ela deve ficar ali em torno de 40%. Quer dizer, se você usar uma janela de dados longa, você vai achar uma volatilidade em torno de 40%. E no FIT seria metade? No FIT vira 20%. Tá. E aí a outra estratégia que a gente derivou do Versa, que é uma estratégia super simples e que está indo muito bem também, é o Charger FIA, que é o nosso fundo long only, que ele é simplesmente as ações compradas do Versa. Então a gente pega a carteira do Versa, que é uma carteira alavancada, comprada, tem mais ou menos 220% do patrimônio comprado, divide por 2,2 cada posição para chegar em uma carteira 100% comprada, que é a carteira do Charger. Então esse fundo só tem ações, não tem derivativos, não tem nada, não faz short, não faz nada, e ele é exatamente as ações compradas. Então ele guarda uma relação com o Versa, porque quando esse fundo vai bem, o Versa geralmente vai muito bem, quando esse fundo vai mal, o Versa vai muito mal. E vocês fazem para buscar essas teses de investimento, os papéis que vão entrar dentro dos fundos, vocês têm uma visão mais bottom-up? A gente tem uma visão bastante bottom-up. A forma da gente operar ações é muito mais de descobrir aquela empresa que tem uma perspectiva muito boa pela frente, que não está refletido no valuation, investir e esperar essa perspectiva maturar. Então a gente realmente peneira os investment cases ali nas reuniões com o management, com analistas e tudo mais, e a gente compra e senta e espera. Então isso é uma coisa que é interessante falar, porque para mim investir em bolsa não é dar um tiro de 10%, 15%, isso para mim é especular. Perto da volatilidade de uma ação, isso é um evento normal, a ação subir 10, cai 10. Para a gente, investir em bolsa é procurar um papel que tem potencial de dobrar, triplicar, e isso demora tempo para acontecer. Então a gente tem a cabeça de somos sócios, ativistas, no caso a gente não tem participações relevantes o suficiente para botar alguém no conselho, mas a gente é aquele sócio pentelho que fica vai ali no Twitter lá, no fala. RI, enche o do Twitter é a parte pública, a parte não pública é o WhatsApp com o RI falando, e aí, cara, e aí? Cobrando. E a gente visita as empresas, exatamente. Daí o terceiro, você falou do Charge, daí depois para finalizar você falou do terceiro. Tem o Tracker, que na verdade o Tracker surgiu da ideia de fazer um fundo multimercado macro com uma volatilidade bem mais baixa que todos os outros, né? Então o Versa roda com em torno de 40%, o FIT 20% e o Charge, por ser um fundo de bolsa, em torno de 20% também. O Tracker está calibrado para ter uma vol de 8% a 10%. Ele compra 10% do Versa, então se o Versa está com long short de 350 de gross, no Tracker esse long short tem 35% de gross, e além disso ele faz uma alocação em câmbio e uma alocação em pré, e na verdade a gente especula com câmbio ali, a mesma posição que a gente tem no Versa, a gente tem lá via futuros. Então ele é, na verdade, um reflexo do Versa com equilíbrio de risco um pouco diferente, de forma a ficar um fundo bem mais calmo para o investidor que está começando a investir, que é alguma coisa um pouco mais apimentada. Mas é um multimercado multiestratégia pela classificação BIMA? Qual que seria a classificação? Ele é um multimercado, agora você me pegou, não lembro de cabeça. Eu acho que é multimercado livre, pode ser? Multimercado livre, pode ser. Eu acho que ele é multimercado livre. Legal. É isso. Bom, acho que deu para entender bastante os produtos. Eu queria perguntar agora um pouquinho sobre as suas teses de investimento, aí, alguns papéis aí, de certa forma, não tão aí no holofote, não sendo talvez as blue chips tradicionais. A gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar, a gente selecionou algum. Queria começar falando com BR Properties. Por que BR Properties? Vocês legal. ganharam bastante dinheiro, ainda carregam a posição. Sim, hoje ainda é a maior posição do Versa, por uma questão de assimetria. A gente vê muito pouco downside para essa empresa e vê bastante upside ainda, apesar dela já ter subido bastante. E esse é um caso que ilustra bem a nossa filosofia de investimento. A gente investiu em BR Properties, acho que já faz quase 2 anos. Na época, as perspectivas ainda eram muito piores, a vacância das lajes comerciais era muito mais alta.
só que o papel refletia um cenário que a gente achava que era um cenário que ia acontecer aí o turnaround. A gente achava que as lajes que estavam vagas iam começar sendo alugadas, os reajustes de preço que faziam 5 anos que não tem em São Paulo iam começar a aparecer. As revisionais, né? E é isso que começou agora a rolar. E o upside ainda é muito grande porque, principalmente nas regiões nobres de São Paulo, que é onde ele tem grande parte do portfólio, os aluguéis ainda estão muito deprimidos quando você compara com o raio do ciclo lá em 2007, 2008, e a gente já começa a ver revisões acima da inflação, os aluguéis subindo de novo para aquele nível, e aí isso, óbvio, se reflete no preço do imóvel como um todo, que aumenta, e com isso a rentabilidade do papel também melhora, porque o earnings yield, né, quanto que ele consegue extrair de dividendos daqueles imóveis aumenta. O mercado como um todo, acho que imobiliário e corporativo está indo muito bem, né? Está indo muito bem. Acabou até olhando um pouquinho não só para ações, mas também fazendo a nossa carteira de fundos imobiliários e dá para perceber ali que os fundos de laje corporativa estão indo muito bem, né? Exato. Bom, legal. E outro papel aí que a gente estava até falando um pouco, SLC também e Terra Santa, não sei, talvez se eu vou colocar os dois na mesma coisa, maçaroca, ou, enfim, fala um pouquinho o que diferencia um para o outro, quais são os overviews aí que vocês olharam para selecionar os papéis. Eu diria que a SLC é a Magazine Luiza e a Terra Santa é a Via Varejo, do setor de... Boa, não conhecia assim. Porque dá uma... porque as duas fazem basicamente a mesma coisa, que é soja, milho e algodão. Elas têm a maior parte da terra, na verdade não é mais a maior parte, mas elas têm terra própria e terra arrendada. E o business desses caras basicamente é um business de desenvolver terra. É você pegar uma terra no lugar onde ela não é tão boa, aumentar a produtividade dessa terra, implementando os métodos lá, Embrapa, tudo mais. E o Brasil é muito bom disso, de produtividade agrícola. E aí, depois que essa terra vira uma terra produtiva, você vende essa terra e recicla o seu portfólio. A SLC é uma empresa que faz isso recorrentemente muito bem, e a gente também acha que isso não se reflete no preço do papel. E, na verdade, a gente está animado com as posições hoje, porque a gente vê uma demanda potencial para, principalmente, soja e milho, muito forte da recomposição do rebanho suíno da China, que é uma coisa que as pessoas não têm na conta e tem bastante... Só olha só na proteína, né? As empresas frigoríficos acabam talvez não levando em conta que também precisam ter alimentação, também, ação, né? Exatamente. E as pessoas só estão vendo que, na verdade, assim, teve a gripe suína africana que dizimou o rebanho de porcos na China, e aí, por causa disso, está tendo substituição, o preço da carne está subindo. E todo mundo acha que esse rebanho de porcos vai demorar uma eternidade para ser recomposto. Só que a gente, por umas análises que a gente fez e por umas conversas que a gente teve com o pessoal do setor também, a nossa percepção é que essa recomposição é muito mais rápida, ela pode se dar em 1 ano. E aí é um lance meio que nem de um avião decolando. Quando o avião está decolando, que ele está full throttle, ele consome muito mais combustível do que quando ele está em voo de cruzeiro. E isso acontece, e a mesma coisa acontece com ração animal. Para recompor o rebanho, o seu consumo de grãos naquele momento inicial é maior do que quando você já está em cruzeiro. Então, por causa disso, a gente acha que vai ter um aumento de demanda de soja e milho nesses próximos 2 anos, que vai fazer o preço da commodity melhorar. Isso aí, junto com o valuation do papel descontado e uma belíssima operação de reciclagem de terra, a gente acha os 2 papéis muito bons. A diferença é que a SLC é uma empresa super boa, com uma boa estrutura de capital. É a Magazine Luiza. É a Magazine Luiza. E a Terra Santa é uma empresa que estava até agora há pouco em dificuldade ali, tentando renegociar a dívida, fazendo um turnaround, mas que tem todo o potencial também, e por isso que a gente tem as duas. Legal. E acho que por último, até um outro papel aqui, que subiu bastante, já está na carteira de vocês, também estavam falando bastante tempo, a Locamérica, né? Locamérica. E aí? O papel, teoricamente, subiu, enfim, uma barbaridade. Então, por que carregar, de certa forma, o que vocês estão olhando para frente? Legal. Esse eu gosto sempre de comentar porque ele reflete bem também a nossa forma de investir. A gente comprou esse papel, estava R$3, já descontado os dividendos, até um pouco menos que isso, e hoje, antes do split, ele está 60. E a gente continua carregando a posição. Por quê? Essa é uma empresa que ela sempre, ao longo desse tempo, gerou valor para o acionista. Primeiro, fazendo um turnaround lá dentro, que fez a margem expandir pra caramba. Depois ela começou fazendo M&As, então ela comprou a Rice, depois ela comprou a Unidas, que foi a última aquisição enorme, e agora ela partiu para o crescimento orgânico. Ela já está indo para a 2ª rodada de aumento de capital esse ano, para poder comprar novos carros, e com tudo isso ela foi ganhando massa crítica, escala, e a rentabilidade dela da operação foi melhorando. Então, com tudo isso, apesar de toda a alta do papel, o lucro acompanhou,
de forma que o múltiplo continua mais ou menos no mesmo lugar, e ela é uma empresa que hoje em dia tem uma rentabilidade muito maior do que tinha no passado. Então a gente, óbvio, não tem a mesma posição, mas continua carregando porque a gente ainda vê um bom momento aí. Aquele projeto de lei um pouco que poderia mudar a dinâmica de vendas. Do ICMS? Se alguma coisa assim você acha que vai vingar ou tal? Então, é curioso, é o que eu falo que a gente é ativista, né? Assim que saiu isso, eu liguei para ele e falei, e aí, meu amigo, o que isso vai acontecer? Ele falou, cara, o Luiz aqui falou que ele vai adorar se isso acontecer. O Luiz é o dono da empresa. Porque ele vai virar o maior revendedor de carro do Brasil. Porque ele já tem um baita benefício na compra, né? E aí, com isso, ele vai poder comprar mais carros ainda e vender carros novos, em vez de vender só os seminovos, que é o que ele faz hoje. Então, tem um risco, na minha opinião, isso é óbvio que a visão do management é sempre uma visão mais otimista. Mais otimista. Eu acho que tem um risco disso acontecer, mas eu acho que o cenário mais provável é que você tenha uma acomodação aí de mercado em torno de tudo isso. Desculpa, que o Google saiu falando comigo sozinho aqui. Não, tranquilo. Então, eu acho que tem uma acomodação de mercado em torno disso. Eu vou esperar esse projeto de lei tramitar para mudar a minha opinião sobre a empresa. Legal. Bom, e acho que para finalizar, acho que perguntar um pouquinho. Bom, estamos aqui em via já, pensando já em 2020. O que você acha que 2020 vai ser um ano bom aí para a Bolsa? O que você se arrisca aí a dizer, principais setores? O que é um feeling aí para 2020? Essa é uma ótima pergunta. Não estava combinado. Deixa eu pegar minha bola de cristal aqui embaixo, espera aí. Eu acho que os drivers continuam lá e são positivos. Tá? Então, olhando as tendências, a tendência ainda é positiva. Você deve ter uma aceleração do PIB, você deve ter um aumento da massa salarial real, que deve fazer com que o consumo melhore, né? Uma expansão do consumo varejo. O setor imobiliário está reagindo forte, a concessão de crédito está acelerando. Então, assim, todos os drivers estão lá. Muito disso já está refletido nas ações. A Bolsa hoje, excluindo commodities, que ainda continua barato, por causa de China, que não tem nada a ver, o núcleo aqui, mercado interno, já está no valuation carinho, relativamente caro. Então, eu não consigo dizer se ano que vem vai ser um ano tão bom quanto esse ano para a Bolsa, mas eu acho que ainda vai ser um ano bom. E eu acho que, sim, quem não tem Bolsa é louco, como dizem por aí. Né? Deveria ter alguma coisa, pelo menos. Né? Bom, Luiz, muito obrigado aí pelo bate-papo. Acho que foi muito legal aqui conversar contigo. Tem alguma coisa adicional, alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante falar? Nada, foi um ótimo bate-papo, agradeço bastante a oportunidade. Bom, muito obrigado. Bom, esse daqui foi mais um programa aqui do Vai Fundo. Lembrando que a gente tem uma grade bastante completa no nosso canal, então eu convido para quem não é inscrito, se inscrever e acompanhar diariamente o nosso canal. Até como exemplo, Morning Call ao vivo às 9h15, então vem acompanhar diariamente com a gente. Muito obrigado. Valeu, Glauco. Até mais. Tchau.